Todas aquelas contribuições que foram feitas ao longo dos anos, elas de alguma forma, elas terão uma influência lá, quando do cálculo do benefício na hora da aposentadoria. Tá? Então, aí entra a seguinte questão, que o Thiago ainda conversávamos antes aqui, em relação aos servidores que recebem uma gratificação, por exemplo, de insalubridade, não é, no seu contra-cheque, em função das atividades que desempenham, exporem a sua condição de saúde aos chamados agentes nocivos, aos agentes prejudiciais à saúde. Essa gratificação de insalubridade, ela estará dentro da aposentadoria que recebe? De forma direta, digamos assim, de modo que o trabalhador verifique lá no seu contra-cheque, no comprovante de pagamento ali, a gratificação de insalubridade? Não. Ela não constará ali da mesma forma como constava no contra-cheque na época do pagamento do salário mensal. Mas, na época em que vocês desempenhavam a atividade com o pagamento da gratificação, a contribuição previdenciária, ela incidia também sobre a gratificação da insalubridade, ou seja, o valor pago para a previdência tinha também embutido, digamos assim, o valor recebido a título de gratificação por insalubridade. E isto necessariamente, lá quando do cálculo do benefício previdenciário, terá um efeito, não é? Na medida em que houve uma contribuição maior e, por consequência, no momento do cálculo do benefício, isto também será computado. É claro que este cômputo nem sempre ele é perceptível, na medida em que o cálculo dos benefícios é extremamente complexo, e por vezes essa questão da gratificação se dilui diante da complexidade digamos assim, da fórmula utilizada para o cálculo do benefício previdenciário. Então, mas a rigor, Thiago, essas questões, essas gratificações, essas verbas que são então acrescentadas no contra-cheque dos servidores, né, dos trabalhadores, elas de forma indireta, elas estão lá no benefício previdenciário, tá? Mas em decorrência da forma de cálculo então que é adotada uma fórmula que visa, digamos assim, tornar equilibrado o valor do benefício ao montante contribuído pelo trabalhador ao longo dos anos, por vezes essa questão acaba se diluindo, não é? Na verdade, o servidor ele consegue, quando da ativa, visualizar no seu contra-cheque, expresso nominalmente, adicional por atividade insalubre, perigosa, tantos por cento. Só que ao aposentar-se, ele não consegue visualizar isso no seu comprovante de pagamento. Mas de fato, e como tu explicaste, o servidor ele recebe porque ele contribuiu sobre o seu salário bruto, é o somatório de todos os vencimentos. Ou, no caso, nós servidores estatutários que contribuímos para o Instituto próprio de Previdência, o Previpel, por exemplo, um servidor que recebe um adicional, e aí ao aposentar-se ele não vai visualizar isso, mas ele, na verdade, ele está recebendo porque ele contribuiu 11% sobre o seu salário bruto, e dentro do bruto está o seu adicional, né? Exatamente isso. É que diante da fórmula utilizada, o cálculo, por vezes, leva, digamos assim, a diluir completamente o que era aquele adicional de insalubridade. Isso se torna ali absolutamente imperceptível, sim, não é? Mas ele está ali de alguma forma, não é? De alguma forma ele se encontra, mas fica diluído. Assim como todas as outras gratificações que o servidor recebe. Se recebe alguma gratificação especial por desempenho de alguma atividade de coordenação, alguma gratificação especial, a própria gratificação adicional, os avanços, isto tudo, não é? Está no cálculo do benefício previdenciário. Claro. E aí de qualquer benefício, seja nós estamos falando preponderantemente de aposentadoria, não é? Mas seja lá da aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, por invalidez, própria pensão por morte, o auxílio doença, isso tudo tem uma forma de cálculo específica, não é? Que permite que as contribuições então sejam consideradas para tal fim, mas lamentavelmente nem sempre isso se dá da forma como se esperaria, não é? Que
vice-versa. Então, esse é um ponto, digamos assim, que acaba surtindo essas dúvidas, claro. Não é? E uma outra questão, até aproveitando esse ponto assim, de dúvidas das pessoas, que eu penso que também é importante, mas aí mais direcionada aos trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência, que é a questão do salário mínimo. Que por vezes o pessoal diz assim, não, mas quando eu me aposentei eu recebia 3 salários mínimos, hoje eu recebo um salário mínimo e meio, não é? Enfim, recebo hoje um valor, me aposentei com mais de um salário, hoje eu recebo só um salário mínimo. Realmente, essa é uma situação lamentável, extremamente lamentável, mas que ela decorre da política do poder público de tratar de forma diferente os trabalhadores aposentados. Não é? Em que sentido isso? Porque o reajuste concedido aos trabalhadores lá que estão aposentados pelo INSS com mais de um salário mínimo é diferente daqueles trabalhadores que estão aposentados com base em um salário mínimo. Não é que se queira, digamos assim, tratar de forma diferente, objetivamente de forma diferente, mas é que, a rigor, o reajuste do salário mínimo tem sido sempre maior do que o reajuste concedido aos demais aposentados, aos aposentados, no caso, com mais de um salário mínimo. Até mesmo porque o salário mínimo, ele abrange não só os aposentados do regime geral, como todos os trabalhadores que recebem o salário mínimo, não é? Então, a população que sente o aumento pelo salário mínimo, ela é muito maior, não é? Porque ela abrange tanto os aposentados pelo salário mínimo, como a população em geral que está na ativa, não é, que desenvolve a atividade laborativa e que recebe o salário mínimo. Já os aposentados que recebem mais de um salário mínimo, eles têm um reajuste específico para eles na condição de aposentados com mais de um salário mínimo. E isto gera essa disparidade. Entretanto, por mais injusto que isto seja, é uma circunstância que já foi reconhecida pelo Poder Judiciário como legal, como correta, não é? Na medida em que não é possível vincular as aposentadorias, o valor das aposentadorias, ao salário mínimo. Só estão vinculadas ao salário mínimo aquelas que recebem um salário mínimo, porque não é possível que venham a receber menos do que um salário mínimo. Certo? Então essas efetivamente ficam vinculadas, mas as demais não é? Ficam sujeitas a este reajuste, no caso que anualmente o poder público então confere a esses benefícios previdenciários, né? Então a gente tem essa diferença, digamos assim, em relação a essas circunstâncias, tá? Joana, tu és professora também, né? Isso. E é importante, um grande público também que a gente tem, que é a classe dos professores, né? Temos professores de ambos os regimes, tanto professores seletistas, estatutários. Há uma grande dúvida, que é até uma pergunta diária lá na própria sede do SIMP, né? Professor seletista ou estatutário, ele tem direito ainda à famosa aposentadoria especial, que com 25 anos de exercício da função, tanto para homens como para mulheres, há alguma regra dessa aposentadoria especial, um exemplo, 25 anos atrelado a alguma idade mínima para homens ou mulheres, ou não há mais isso e é somente a contribuição? Isso no caso dos professores. Tá. Na verdade, assim, os professores... Com a reforma de 2003, não só para a gente recapitular em relação a essa alteração, a reforma de 2003 trouxe algumas mudanças em relação a essa questão, mas manteve a chamada aposentadoria especial aos professores da educação infantil e do ensino médio. Isso foi mantido. Tá? Bom, o requisito, digamos assim, que nós temos para os professores é uma redução de 5 anos no tempo de contribuição previsto para os demais casos. Então, aquelas hipóteses ali que nós comentamos, tanto para os servidores vinculados ao regime geral, ao INSS, como aos estatutários, eles seguem aquelas mesmas hipóteses ali para efeitos da aposentadoria, tá? Mas em relação ao tempo de contribuição, eles têm a vantagem